O terror japonês, ele costuma ter um mistério muito grande ali ao longo da história, né? Falando de literatura de terror. E principalmente a estranheza. Então, o mistério e a estranheza, eles estão presentes ali durante toda a narrativa. Praticamente do começo ao fim, eles se mantêm assim. Já os americanos, a gente pode perceber que eles são muito mais diretos, eles são mais explícitos, eles mostram mais e muitas das vezes eles apelam ali um pouco no susto, né, no jump scare a todo momento, e a gente percebe isso principalmente nos filmes, mas nos livros também. Nos brasileiros, como eu comentei com vocês, a gente percebe muito as questões sociais do nosso país, né? Tudo aquilo que a gente passa, a nossa cultura, tudo isso a gente vê na literatura, né? Tanto nos contos como nos romances de terror. Agora o sueco, ele é muito diferente. É um terror muito, mas muito mais sutil. É como se o terror ele se escondesse atrás do gelo. Vamos conversar hoje um pouquinho sobre o terror sueco? 4 years ago, in this quiet forest, in this cozy cabin, something happened. Something so frightening. Something so deadly. Something so evil, it would never happen again. Gente, como eu já comentei diversas vezes com vocês, eu gosto muito dos livros suecos policiais. É um dos melhores pra mim, assim, mas também não é pra todo mundo. Sempre falo pra vocês que nos policiais suecos você sempre vai ter ali questões sociais e questões políticas do país. E costumo dizer também que os policiais eles permitem abranger muito diversos assuntos, né? Policiais não são só histórias de quem matou e quem morreu. Você pode ampliar para muita coisa. Você praticamente não tem muito limite, não. E se você tiver criatividade, né? E os suecos, então eles vão muito por esse lado no policial. Então, e por incrível que pareça, né? Inclusive até booktubers aí bem conhecidos, aliás, e que não gostam de livros que fazem correlação ou análise de questões filosóficas e sociais nos livros. Pois é, gente, tem gente que fala isso na internet e gente que tem evidência. Como é possível? Não sei, mas é aquela velha história. Não é porque você lê muito e que você tem muitos livros é que você é inteligente, né? Nunca foi tão verdadeira essa frase que eu já escuto há tanto tempo. Mas então, gente, isso sempre existiu e sempre vai existir. E na maioria das vezes não é elucubração, não. Tá ali. Fatos históricos que para você analisar, assim, é óbvio, sabe? Não é achismo. Tá ali. E você pode fazer a análise que você quiser. Mas enfim, o que eu quis dizer com isso é porque isso também é presente nos livros de terror sueco. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. É um pouco difícil encontrar livros de terror suecos traduzidos aqui no Brasil, então eu tenho um pouco de dificuldade de achar e trazer aqui para vocês. Mas conforme eu vou achando, eu sempre vou trazendo aqui. Já tem alguns no canal, vou relembrar aqui para vocês também. Mas é um pouco difícil porque tem muita coisa lá fora, tem muitos nomes conhecidos, mas que ainda não chegam pra cá. Até os policiais mesmo tenho dificuldade, tá? Mas então, olha só, começando esse vídeo, por exemplo, para vocês entenderem como é que funciona. Esse livro aqui vai ser a próxima resenha já no canal, eu vou falar um pouco melhor dele pra vocês, tá? Que é O Anel dos Loenskjöld, que é um livro sueco, que foi escrito em 1925 pela Selma Lagerlöf. E foi a primeira mulher a ganhar o prêmio de literatura, tá, gente? Esse daqui é um gótico sueco. Então a história, obviamente, se passa na Suécia. Bem resumidamente, porque a resenha vai ser no próximo vídeo, tá? Aqui a gente vai ter um general que ele era de família mais humilde, ele foi pra guerra e devido aos atos dele, ele acabou ganhando um anel de pedra vermelha muito caro, muito valioso. E isso tem um simbolismo para ele, é muito importante.
E é um anel de pedra vermelha. Eu não fui a fundo, gente, mas provavelmente vocês vão saber, né, que a cor vermelha deve ter algum significado dentro das histórias, como cobiça, por exemplo, e que tem tudo a ver aqui no contexto. Esse livro, ele é um terror leve, vamos dizer assim. E uma coisa muito importante que é característica dos suecos é que o drama, ele é muito mais forte, ele é muito mais evidente. Você não tem os demônios, as criaturas, os fantasmas, né, possessões, criaturas folclóricas também, a gente pode colocar no meio, em evidência ali, escancarado. Ele é tão sutil que os dramas, eles ficam muito mais à frente da trama. E aí sim, com um terror ali de segundo plano, praticamente, vamos dizer assim. Então, esse anel aqui, o general, na verdade, ele vai morrer, né? E ele sempre pediu que quando ele fosse morrer, fosse enterrado junto com o anel. E até que, em determinada ocasião, o anel é roubado dele ali no jazigo. E começa-se um processo de maldição, de dramas familiares, de destruição, desgraças familiares. Então vocês percebem que a gente tem ali uns elementos de terror, você tem uma maldição, você tem um objeto e você tem a questão do drama das famílias. É coisa é família mesmo. Então, conforme pessoas vão tendo posse desse anel, as desgraças vão acontecendo. Percebem aí esse segundo plano. Um outro exemplo também que a gente pode citar, que é um dos mais famosos, né? Acho que é o autor sueco mais popular, que é o Advide, John Advide, com Deixa Ela Entrar, né? Que é um livro sobre vampirismo. E uma das críticas que ele coloca aqui também é o bullying e a exclusão social. E também o clima muito frio, que é uma outra coisa que não se separa dessas histórias. Por que não se separa dessas histórias? As pessoas, né, não é que nem o frio que a gente passa aqui, né, nunca, jamais. Além de ser muito mais forte, muito mais intenso e durar muito mais tempo, tem aqueles períodos de escuridão total. Então as pessoas bebem demais para poder se aquecer, e também para superar os problemas e o desemprego e etc. E elas vão se tornando alcoólatras e isso gera mais depressão, são pessoas melancólicas. Então a melancolia é uma outra coisa também presente nos livros de terror sueco. Então no Deixa Ela Entrar, por exemplo, o clima é de frio extremo. E isso é muito comum, então também não se separa, gente, não adianta, tá? Clima e os livros suecos. O outro livro do Advide, que é o Mortos Entre Vivos, que eu sempre comento com vocês também. Você tem o terror. São mortos levantando, literalmente, das tumbas, com aquela visão horrorosa dos filmes de apocalipse zumbi. Mas não é só isso. Ele coloca um drama ali, esse é um dos livros preferidos dele, na minha opinião, né, que eu gosto, um dos melhores. Porque você tem a figura ali do zumbi, mas ele coloca uma questão ali do sofrimento da família que ficou. A pessoa, do jeito que ela tá ali na mesa de necropsia, que ela acabou de sofrer um acidente, ou então quando ela sai da tumba, ela sai daquele jeito. E você não sabe se elas têm consciência ou não, se aquela pessoa é o seu ente querido ou não, né? Ou se é algo ali na sua frente, animalesco e sem consciência. É um drama muito forte esse livro. Então, na verdade, a figura do zumbi em si, você vai percebendo ao longo do livro que ela fica em segundo plano. Então, são 3 núcleos principais, 3 dramas familiares principais para lidar com os mortos levantando, né? E aí, nesse mesmo esquema do Advide também, uma outra característica dos suecos, guardem isso no terror, é a questão da culpa. Geralmente eles trabalham isso. E quando eu estava estudando sobre o assunto, né, lendo sobre, o que me veio na mente foi a Maldição de Domara.
que é justamente, eu falo pra vocês em resenha, quando eu falo desse livro, é a culpa que o pai tem aqui. Então, você tem ali a sinopse, né? O que seria a Maldição de Domaro? A garotinha desaparece e um mal ancestral vive naquele arquipélago. E, de novo, um frio extremo o tempo todo. Mas você fica... A nossa cabeça, né, assim... fica pensando nessa criatura... Por que será que ela desapareceu? Se alguém pegou ela ou o que pegou ela? Mas ele foca muito mais no sofrimento do pai, que se sente culpado pelo desaparecimento da criança. Tanto é que ele não supera, ele se separa, né, da esposa, e 2 anos depois ele volta pro arquipélago para tentar ter uma resposta. Ele precisa ter uma resposta, nem que seja negativa ou positiva, mas ele tem que saber o que aconteceu. A culpa tá matando ele, né? Então ele vai ali nas origens daquelas pessoas, aquela pequena comunidade que vivia ali em Domaro, e aí a gente vai descobrindo coisas que já aconteceram antes, outros desaparecimentos, e ele vai por aí. Característica fortíssima, então, é a culpa. E aí a gente tem a série, que ainda tá defasada, né? A gente só tem o primeiro livro, mas o Estou Atrás de Você, por exemplo, a Sula me deu o 3º livro, que pode ler em separado. Eu vou ler pra vocês, eu demoro um pouquinho, mas eu trago, gente. É a mesma coisa, são 3 livros, tá, gente? Você pode ler, então, separadamente, não tem problema nenhum. E o que acontece? O furgão, eles alugam tipo trailers, né, lá para fazer acampamento, as famílias. E do nada as famílias acordam em um outro lugar totalmente estranho. Parece uma realidade paralela, parece uma paisagem criada, é algo irreal, sabe? E aí a nossa mentalidade vai ali tentando entender o que é que tá acontecendo ali. E na verdade, você vai percebendo que o livro foca no comportamento das pessoas diante daquelas situações. Então você começa a ficar bem mais tenso quando você descobre que uma menina, uma criança, é uma psicopata do que se tiver uma criatura ali atrás deles, por exemplo, rondando ali, observando eles. Então vai pro lado totalmente dramático de cada um dos grupos ali, né? Então vocês percebem que é tudo muito sutil, né? É um terror que não é escancarado. Às vezes ele é sugerido e às vezes também não dá a explicação. Nós aqui vamos ter que descobrir sozinhos. Bom, gente, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui embaixo se vocês gostam desse tipo de livro. E como eu comentei com vocês, é muito difícil achar terror sueco aqui no Brasil, né? Mas eu estou atrás, eu vou procurando. Conforme eu vou encontrando, eu vou trazendo aqui pra vocês coisas diferentes, né? Que eu acho que a gente precisa tentar sair um pouco mais do mesmo, né? Embora tem muita coisa diferente aqui no canal. Muita coisa mesmo. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.